Hi everyone! Estamos agora com a nossa aula 13.1, já chegando na reta final da nossa Unit 1. Let's begin! 13.1 e a gente vai falar de novo, vai continuar falando de preposition, de preposição, certo? E aí o título da nossa aula é The Neighborhood, a vizinhança, certo? Poderíamos usar esse neighborhood para falar sobre vizinhança, lembrando que a palavra neighbor até o R significa vizinho ou vizinha, certo? E a gente vai continuar falando there to be também, porém na forma interrogativa. A gente já teve foi mostrado para vocês algumas frases lá, como é que ficaria a forma interrogativa. Não é difícil, funciona das mesmas formas que a gente faz pergunta em inglês. Vocês vão ver, places também, vamos continuar vendo, e as prepositions next to, in front of e behind. Essas três são de hoje. A habilidade de hoje é analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos usuários em funções dessa língua no mundo contemporâneo. E vamos ao que interessa, que é the neighborhood, a vizinhança. Como é que é a sua vizinhança? Tem muita coisa por aí onde você mora ou não? Vamos ver aqui esta situação. Então, nós temos gas station aqui, como a gente viu na aula passada, temos restaurants aqui, cafés, nessa neighborhood aqui, alguns parks, aqui no caso um park, né? Park, acho que seria park neste caso aqui, eu acho que é, não sei se é, enfim, tô confusa. Mas isso é bobagem, porque o que importa é isso aqui, let's talk about your neighborhood. Vamos falar sobre a sua vizinhança, no caso, sua vizinhança. Do you like your neighborhood? Você gosta da sua vizinhança? Então a gente faz essa pergunta usando o presente simples, que a gente ainda vai ver durante as nossas aulas da unidade 2, a gente vai relembrar, né, o presente simples. Do you like your neighborhood? Você gosta da sua vizinhança? What is it like? Como é que é? Is it safe or dangerous? E aí, é seguro ou é perigoso? Não, safe, com essa ideia de seguro, ser um lugar seguro, e dangerous para ser a ideia de perigoso, certo? Temos mais perguntas sobre a sua vizinhança. Is it clean? É limpo? Or dirty? Polluted? Ou seja, você tem essas duas informações, né? Tanto dirty, que é sujo, polluted, que é poluído, clean vai ser limpo. E aí, na sua neighborhood, ela é clean, or dirty, ou polluted? Né? Você pode usar tanto um quanto o outro, porque dirty, polluted, quando a gente está falando de neighborhood, tem essa ideia, né, de que você é sujo, poluído, dá na mesma. Is it busy or quiet / calm? Ou seja, você pode usar uma das duas palavras também. Is it busy or quiet versus calm? Ou seja, o contrário aí, vou começar com a palavra busy. A palavra busy, ou seja, é bem, como eu posso falar, bem cheio, não seria essa palavra? A palavra busy, na verdade, ela tem a tradução de ocupado, ocupada, mas também pode ativo. Você, nesse caso, vai usar como ativo, é bem ativo, ou seja, tem muita movimentação na sua neighborhood, ou ela é bem quiet, que é a mesma coisa que calm, né? Ou seja, bem calma, bem tranquila, bem silenciosa. Como é que é a sua neighborhood? Esse aqui a gente vê uma neighborhood, uma rua, né? Uma street, bem busy, né? Temos aqui um agente de trânsito, pessoas andando, carros, enfim. Já aqui não tem muita coisa acontecendo nessa imagem, ou seja, já é quiet, calm, certo?
What is your neighborhood like? Como é que é a sua vizinhança? Então temos aqui duas informações. It is quiet and clean. There are lots of parks and green areas, but there isn't a school. E aí aqui a informação, ou seja, é bem limpa e tranquila, quieta. Há muitos parques e áreas verdes, mas não tem uma escola. Não tem escola. Or it is busy and polluted. There is a factory, ou seja, se tem uma fábrica, factory é fábrica, então vai ser bem poluído esse local e bem agitado. Isso, a palavra é agitado. Não sei se eu falei a palavra agitado antes para me referir à palavra busy, tá? Eu falei que era ocupada, mas não nessa situação aqui. Essa situação aqui vai ser o quê? Vai ser agitado, agitada, beleza? E aí, nós temos a imagem de number 1 e a imagem de number 2. Aí você consegue dizer, na imagem de number 1, ela faz parte daqui, né? It is busy and polluted. There's a factory. E com certeza é a imagem de number 1 que vai ficar aqui, a 2, number 2, it is a quiet and clean. There are lots of parks and green areas, but there isn't a school. Bem calma e tranquila e limpa, certo? E há muitos parques e áreas verdes e não tem uma escola, né, por aqui. Então, de number 2, a imagem correspondente. Are there a lot of houses in this neighborhood? E aí, eu tô olhando para essa imagem agora e a pergunta é, are there a lot of houses? Perceba que eu tô usando o meu there to be, porém agora para fazer perguntas. Are there? Yes. There are a lot of houses. Tem muitas casas aqui. Is there a lot of pollution? E aí, tem muita poluição? Não parece, né, que tem muita poluição. Então, aqui eu poderia responder no, there isn't, que nós vamos ver essa questão das short answers. Is there a bookstore? Ou seja, tem uma loja de livro? Com certeza, eu vejo bem aqui, perto do baker shop, né, da padaria, da panificadora, enfim. Is there a bookstore? E aí agora eu vou usar essa questão do short answers que eu comentei com vocês lá no outro slide. Então, assim, vai ter o short answer sim no dare to be, que é uma forma prática de você responder uma pergunta usando elementos simples que contém na pergunta, que você vai usar o quê? Presta atenção, na positive, de uma forma positiva, para uma resposta positiva, você vai usar o yes, there is. Neste caso, com a pergunta sendo is there? Porque estamos falando de o quê? De algo no singular. Bookstore é apenas uma loja de livro, certo? Livros. E aí, então, a sua resposta vai ser yes, there is, ou seja, sim, há, sim, tem. Essa seria a tradução, certo? E mais pra frente a gente vai ver a questão do is there a cafe? Ou seja, tem aí um café? Eu não tô vendo um café, não tem. Nós não temos aqui, temos uma church, temos provavelmente uma hospital, mas não tem um café. Então, a minha resposta vai ser na negative, ou seja, na negativa. E aí eu vou usar o quê? O no, vírgula, para fins de escrita, essa vírgula tem que vir. Então, no, there isn't, não há, não existe, não tem um café. Não há necessidade de você colocar a informação café nem bookstore nas suas short answers, porque elas são curtas, elas só vêm com os elementos mesmo que são necessários de vir, certo? E outra pergunta, is there a hospital? Tem um hospital aí? Can you see a hospital? Você consegue ver um hospital? Eu vejo, tá bem aqui esse Red Cross, essa cruz vermelha indicando que é um hospital. Então, na resposta vai ser aquela mesma situação. Se eu estou usando os there, is there para fazer a pergunta, na hora de responder, yes, there is. Sim, há, sim, existe. Sim, tem. Tem o quê? Hospital, é disso que eu estou falando. Muito bem? Na minha próxima pergunta, is there a church?
Is there a church? Ou seja, tem aí uma igreja? As you can see, yes, there is. Então, a sua resposta vai ser yes, there is. There is a church. Só que assim, aqui no como é que fala? No slide, eu coloquei para a resposta de no, there isn't. Mas sim, tem aqui. Isso aqui é uma church, mas vamos supor que não tenha uma igreja. Vamos supor que isso aqui não seja uma igreja, tá? E aí a resposta na negativa, no, there isn't. Isso aqui é só supondo, tá? Porque para mim isso aí que eu mostrei para vocês era uma igreja, mas aparentemente não é. No, there isn't. Muito bem? Certo. E agora vamos falar sobre drugstore. Is there a drugstore? Tem uma loja aí uma farmácia, na verdade, uma pharmacy. Tem uma farmácia que provavelmente deve ser esta aqui. Is there a drugstore? Yes, there is. Sim, tem, porque eu estou afirmando, usando a short answer. E a próxima pergunta, is there a bakery? Tem sim, essa aqui com certeza não tem como fugir, né? Com certeza tem um bakery, que é uma padaria, uma panificadora. E yes, there is. Sim, tem, sim há, sim existe. E agora, para a gente usar mais elementos para fazer essa pergunta, lembrando que a gente vai usar elementos na questão do plural. Então, assim, estamos falando de lugares que a gente sai para comer pizza. Então, pizza places. Pizza places, temos a pergunta sobre isso. Are there pizza places? Eu estou vendo aqui one, two, então tem mais de uma pizzaria. E aí eu pergunto, mesmo sem eu saber se tem mais de uma pizzaria, eu quero saber se existe mais de uma pizzaria. Então eu já pergunto no plural, porque eu estou usando a palavra no plural, que fica aqui o places, indicando pizza places. Are there pizza places? E aí, yes, there are na hora de responder, porque eu estou falando agora do plural, beleza? Yes, there are. Ah, mas se eu responder yes, there is para essa pergunta, gramaticalmente está errado, porque a pergunta foi feita com plural e sim, existe aqui nessa situação mais de uma pizzaria, então, portanto, você iria usar mesmo there are. Existe essa diferença, tá, gente? Então, é muito importante a gente respeitar o singular e plural. Quanto a gente puder respeitar, a gente faz isso. Sei que na nossa língua, a gente às vezes desliza, na nossa língua materna, não coloca a concordância corretinha ali no dia a dia. Isso, às vezes, não vai mesmo não vai influenciar, mas passando a informação correta para vocês. Se você pergunta, né, com are there, a intenção é que você responda com there are, no short answers. Então, outra pergunta aqui, are there gas stations? Tá? A pessoa já está perguntando, tem postos de gasolina, ou seja, mais de um? Daí eu vejo aqui, gas station, one, e aí eu não vejo mais nenhum. Só que a pessoa, na hora de me responder, ela vai responder, como ela sabe que não tem, que só tem um, mesmo a pergunta sendo feita com are there, ela neste caso vai responder com there is. E ela vai indicar que só tem um, certo? Como aqui a resposta desta pergunta. Yes, but there is just one. Just one o quê? Gas station. Que aqui no caso seria gas station, station sem o S no final. Então sim, mas tem o quê? Apenas um. Apenas um. Então ela colocou o quê? Esse but, para dar essa ideia de contraste, tá entendendo? Então, but there is, existe o quê? Just one. Ela poderia falar yes, but there is one, sem o just, mas ela queria a pessoa, né, que está respondendo, quis colocar esse just para realmente enfatizar que é apenas um gas station. Are there shopping malls? Existe aí mais de um shopping na cidade, nessa neighborhood? Na verdade, existe. E aí eu vejo que não tem nenhum, none, né? Não tem nenhum. Então ela responde no, there aren't, porque na neighborhood não tem
Não tem mesmo nenhum shopping, nenhum, nem dois, nem três, nem quatro, nem nada. Então, no, there aren't. Não, não há, não tem. Are there schools? Tem escolas? Daí dá uma olhada aqui na neighborhoods também, você não consegue ver escolas e a resposta também vai ser essa. No, there aren't. Não, não há, não existe, não tem o quê? Escolas, certo? Próxima, are there pet shops? Pet shops, daí você vê duas aqui. Two, bem inclusive iguais, né? Duas na mesma franquia, na mesma neighborhood. Are there pet shops? Tem pet shops? Yes, there are. Sim, tem, porque temos duas aqui nessa neighborhood, nessa vizinhança. Então, sacou como é que é? Bem fácil, bem simples. Na hora de fazer a question form com there to be, o que acontece é aquilo que eu já venho falando para vocês. A gente sempre faz uma pergunta em inglês com o verbo na frente. Quando não vem com o verbo na frente, vem com o pronome interrogativo. Neste caso, o verbo que vai vir para frente é o to be. Então, você vai trabalhar ou com is ou com are na frente, né? Quando é singular, você vai usar o is. Quando é plural, você vai usar o are. Então, is there a school in your neighborhood? Há uma escola na sua vizinhança? E aí você tem esses dois tipos de respostas, que são as short answers. Se for uma positive answer, você vai dizer yes, there is. Se for uma resposta positiva, yes, there is. Se for uma resposta na negativa, no, there isn't. Não, não há, não tem, não existe o quê? Uma school na sua neighborhood. No plural, você vai usar o are. Lembra bem? Are there schools in your neighborhood? Existem escolas? Tem escolas na sua vizinhança? Yes, there are. Na sua positive form, answer, actually, na sua resposta positiva, você vai responder yes, there are. E na resposta negative, na sua resposta negativa, no, there aren't. Não, não há, não existe, não tem. Perceba, muito simples, muito fácil, eu tô falando pra caramba, mas um assunto muito simples. Não tem muito o que comentar, mas eu estou comentando e enfatizando algumas situações, caso você não consiga ainda acompanhar muito bem essa questão. Entenderam? Espero que sim. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Para perguntar sobre a existência de pessoas, lugares, objetos, também situações, tá? Que também entra situações. A gente usa no inglês o there to be. A gente já sabe disso desde a aula passada. O verbo there to be tem duas formas, né? Uma para o singular, que é o there is, existe, tem, e outra para o plural, que é o there are, existem, tem. Em frases interrogativas, usaremos as palavras invertidas, certo? Então, assim, o to be passa para frente, que é o is ou are, que você está trabalhando aqui, e o there passa para o outro lado. É assim, você inverte e vai ficar is there ou are there, singular, plural. Vamos observar alguns exemplos aqui. Is there a school in your neighborhood? Há uma escola no seu bairro? Tem uma escola no seu bairro? Existe uma escola no seu bairro? Are there a lot of houses in this neighborhood? Ou seja, há muitas casas no seu bairro? Esse no seu bairro não está aqui exatamente no seu, mas eu estou falando in this neighborhood com a ideia de perguntar sobre o seu bairro. Há muitas casas, tem muitas casas, também poderia ser feito dessa forma. A lot of houses. Eu usei o are there porque eu estou falando de houses, que são casas. Então, geralmente, você presta atenção aí no plural dos substantivos, quando estamos falando de substantivos, né? No plural de substantivos, porque existem alguns plurais que eles não apresentam o S no final, que são os plurais irregulares, então tem que prestar bastante atenção. Acho que vamos ter alguns exemplos com esses plurais irregulares. Mais pra frente. Quando formos responder, podemos usar respostas curtas, são as short answers, que esse meu yes, there is, no, there isn't, na negação. Muito bem? As traduções aqui, que eu já falei várias vezes. Yes, there are, no, there aren't, para o plural, e as traduções aqui que eu já comentei também diversas vezes. Bem simples, todo mundo compreendeu essa construção aí das short answers, das respostas curtas com o there to be.
Daí a gente passa para o próximo slide, onde tem uma pergunta. Is there a hospital in this neighborhood? Tem um hospital nessa vizinhança? There is a police station, tem aí uma delegacia de polícia. And I see a red cross, eu vejo aqui uma cruz vermelha, sim. Yes, there is. Yes, there is, just one, né? Então, olha só. Yes, there is one next to the police station. E agora a gente vai falar do quê? Dessas prepositions, né? Dessas preposições que vamos agora falar sobre a next to. Quando a gente quer falar que alguma coisa é próxima de outra, a gente vai usar esse next to, certo? Para dizer que é próximo ou ao lado de, né? Eu sei que a gente usou a palavra próximo, perto, com a palavra near, só que esse next to, ele dá também essa ideia. E principalmente de ao lado. Como a police station, você consegue ver, as you can see, tá bem ao lado do hospital. Então você vê que você vai usar essa preposição next to, com essa ideia de ao lado de. Yes, there is one next to the police station. Então sim, tem um, que a gente está falando de hospital, ao lado, né, do lado de. E a gente também tem costume de falar próximo, mesmo sendo, né, essa questão do lado, a gente tem esse costume de falar próximo. The police station, né, a delegacia de polícia. Então, presta atenção nessa primeira preposição que vocês estão vendo hoje. Next to, next to. Aí você acaba juntando esses dois T's e fala next to, para não falar next to. Muito bem? Próxima, nós temos agora essas informações aqui. I need to buy some medicine. Eu preciso comprar um remédio. Is there a drugstore in this neighborhood? Ou seja, tem aí uma drogaria nessa farmácia. Uma drogaria, uma farmácia nessa vizinhança. E aí eu quero saber. Eu vejo aqui, eu dou uma olhada, um drugstore bem aqui. Bem aqui. E ela tá atrás de duas situações, da bookstore e da bakery shop. Então, vai ser essa preposição que a gente vai ver agora. A preposição behind, quando a gente quer falar que uma coisa está atrás, certo? Yes, there is one behind the bakery. Ou seja, sim, tem uma atrás da padaria, da bakery. Ou seja, a gente vai usar essa preposição quando a gente quer dizer que alguém ou algo está atrás, beleza? A gente usa o behind. Próxima. Aí agora a gente vai aprender sobre a outra preposition, que vai ser essa aqui, in front of. In front of. Ou então você junta de uma vez esse T com esse O, fica, no caso, né, esse final, NT, fica in front of, de uma vez, beleza? E aí, is there a parking lot in front of the shopping mall? Eu quero saber aqui a informação se tem o quê? Um estacionamento, parking lot, estacionamento na frente do shopping. Geralmente tem, né? Então, assim, a resposta geralmente, né, sempre tem, eu acredito. Yes, there is. Sim, sim tem, sim existe. Muito bem? Ok, agora vamos lá entender um pouco mais essas prepositions. Next to, behind e in front of. Muito bem? E aí a gente fala o seguinte, as preposições behind, next to, in front of são exemplos de preposições de lugar, certo? Então a gente vai usar isso para falar com essa ideia de onde uma pessoa ou uma coisa está em relação a outra coisa, né? O lugar dela. Esse grupo de palavras ajuda a descrever posições em relação a outros objetos ou pessoas, ou seja, elas indicam em que lugar se encontra algo ou alguém. Então, behind, que significa atrás, né? The drugstore is behind the bakery. Aí, isso aqui não seria uma question, seria uma afirmação, certo? The drugstore is behind the bakery. A farmácia atrás da padaria. The hospital is next to the police station.
O hospital é ao lado da delegacia, ao lado, ao lado. Daí a gente tem, como eu comentei com vocês, tem essa mania de falar próximo, próximo, mas aqui a gente vai falar de ao lado, certo? Is there a parking lot in front of the shopping mall? Is there a parking lot in front of, certo? Esse F aqui, eu já comentei com vocês em alguma dessas aulas, que ele tem um som de V. Eu não vou falar com som de F, cuidado, tá? Let's practice, bem fácil, bem simples. Temos aí, ó, circle the correct alternative. Temos aí pra gente circular a alternativa correta com relação a essas questões de posição, com essas preposições de lugar. Beleza? Então, nós temos aí, is there ou are there a coffee shop in this neighborhood? E agora? A gente vai marcar qual? O is there ou are there a coffee shop in this neighborhood? A gente está falando de coffee shop. A gente está falando só de o quê? De uma coisa. Então, com certeza, vai ser o is there. Com certeza, sem hesitar. Daí, na resposta, yes, there is one in front of or next to, behind the restaurant. E aí, a gente vê aqui o restaurante e a gente vê que o coffee shop, ele fica ao lado. Ao lado. Então, vai ser qual? Yes, there is one next to. Vai ser essa aqui, justamente ao lado do restaurante. Muito bem? Next. Próxima. Is there or are there a bus stop in front of, next to ou behind the school? Primeiro, vamos lá marcar a questão do there to be, para a gente usar o correto. Lá na primeira, eu usei o is there porque a gente está falando de apenas uma situação, que é o quê? A loja lá que vende café, né? Que, enfim, outras coisas também, outros quitutes, blá blá blá. Aqui a gente está falando do bus stop, mesmo que a palavra bus, ela termine com S, ela não está no plural, certo? O plural dela é buses. Então, até dá uma mudadinha aí. Mesmo terminando com S, ela não é uma palavra que está no plural. Então, eu vou usar is there a bus stop in front? Aí eu vou usar agora a minha preposição de lugar, que vai ser qual? Qual vai ser? In front of, next to, behind. Então, a gente tem um bus stop bem aonde? Na frente da escola, certo? E a escola fica atrás do bus stop. Então, qual seria o ideal? Is there a bus stop? O quê? Ela fica na frente. Como eu estou falando do bus stop, eu vou dizer que ela fica na frente da escola, certo? Muito bem. Então, vai ficar qual? In front of. Are there? Não. Is there a bus stop in front of the school? Yes, there is. Se por acaso fosse responder esta pergunta. E agora? Agora a gente está falando o quê? De mais de uma situação, de hotels, nós estamos falando de hotels, né? Com mais de um, né? 1, 2, 3, na verdade 3, 4. Aqui nós temos 2, eu vejo um aqui e outro aqui. Então, obviamente, eu vou usar o are there para falar disto. Are there hotels in your neighborhood? Ou seja, tem hotéis na sua vizinhança? E agora sem usar nenhuma preposition, nenhuma preposição de lugar, certo? E aí, na hora de responder, eu vou usar a minha short answer, que vai ser o quê? Na afirmativa, porque sim, existe, tem aí mais de um hotel, que são 2. E aí, na hora de responder, eu vou usar a minha afirmativa do there to be, ficando yes, there are como resposta correta. Bem simples, bem prático. Falei bastante? Falei, mas só que para vocês perceberem o quanto isso é fácil e mesmo tirar dúvidas que vocês possam ter, que eu imagino que vocês como estudantes podem ter ao se depararem com o Dare to Be pela primeira vez, aqui no caso, pela segunda vez. Se assim como as nossas
prepositions, as nossas preposições. Foi bem simples, bem prático. Fica aí as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante. And I see you next class. See ya!